Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Graças a Deus, saímos do capítulo 1 de 1 João. Capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versos de número 1 e versos de número 2. Nós vamos ler todo o versículo, mas nós vamos trabalhar nesse primeiro sermão apenas uma partícula desse versículo, do primeiro versículo. Diz assim: meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O tema da nossa reflexão essa noite é o conselho mais sábio de todas as Escrituras. Que conselho é esse? Não peque. Esse é o conselho mais sábio em todos os escritos do Novo e do Antigo Testamento. Que conselho é? Não peque. É o conselho dado do apóstolo João para a igreja que ele pastoreava e para a igreja em todo o mundo. E aí, irmãos, nós queremos aqui esta noite, o nosso propósito em trazer essa reflexão esta noite, é apresentar para os irmãos uma definição sobre o que é pecado. Então, primeiramente, nós vamos dividir essa reflexão em dois momentos, que Deus nos ajudará a concluí-la toda hoje, mas inicialmente nós vamos apresentar uma definição sobre o que é pecado. E aí nós iremos afirmar que pecado é errar o alvo. Primariamente é errar o alvo, deixar de glorificar a Deus e deixar de ter prazer em adorar e em louvar a Deus. Isso é pecado. Segunda coisa que nós iremos estabelecer sobre o que é pecado. Pecado é desobedecer os santos conselhos de Deus. Conselhos esses que nos conduzem a cumprir o propósito primário da nossa vida, que é o quê? Honrar e louvar a Deus. 3. Nós iremos falar que pecado é anular a voz da consciência que constantemente nos adverte sobre o que é certo e sobre o que é errado. E em quarto lugar, nós diremos que pecado é a elevação de nossos desejos acima da vontade de Deus. Então esse é o primeiro momento, definiremos o que é pecado. Pecado dentro dessas três categorias: errar o alvo, desobedecer os conselhos de Deus, anular a voz da consciência e elevar a nossa vontade acima da vontade de Deus. E o segundo momento, nós iremos definir por que não devemos pecar. E aí, para isso nós diremos que nós não devemos pecar por dois motivos. Porque o pecado é o responsável pela quebra de comunhão e, em segundo momento, porque o pecado foi o responsável pelos sofrimentos de Cristo Jesus. Amém? Ficou claro? Então, isso aqui é para você ir se situando à medida que a gente for expondo as Escrituras, você possa acompanhar didaticamente o nosso sermão. E aí eu introduzo a minha fala nessa noite fazendo um questionamento. E que questionamento é esse? Você já teve a impressão de que existe algo errado no mundo? Você já teve, assim, aquele estalar de dedos e que observa que alguma coisa não está funcionando de forma correta, não está indo, não está caminhando como deveria caminhar? Existe em você uma coisa que fica te fazendo perceber, de vez por outra, vez em quando você olha para a vida, para o universo, para as coisas ao seu redor e você percebe que algo está errado? Você não consegue bem discernir, você não consegue ter clareza, muita clareza sobre o que está errado, mas você sabe que alguma coisa não está certa no mundo, não está certa no funcionamento das coisas. Você já teve essa impressão? Já teve esse estalar de dedo? Em algum momento da sua vida você se deparou a pensar, a observar, a ponderar sobre a existência, sobre o mundo e pensou: rapaz, alguma coisa não está certa, tem alguma coisa errada, e você não consegue definir muito bem o que é que não está errado, mas você sabe que alguma coisa está errada.
A ideia aqui, irmãos, é mais ou menos o que eu estou querendo mostrar para os irmãos, o que eu estou querendo levantar nos irmãos é a ideia de como uma ferpa de madeira, farpa, né? Uma farpa de madeira muito minúscula, muito pequena, que está profundamente enraizada na pele, que você não consegue ver, mas você sente quando você pressiona naquele lugar onde ela se encontra. Você não consegue ver, você não consegue identificar que é uma farpa de madeira que está lá, mas quando você pressiona naquele dito lugar, você sente a presença dela. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente observa o mundo, que a gente observa as coisas no nosso redor e percebe que não está correto. Alguma coisa nos incomoda. Esse incômodo ou essa preocupação é o que tem, ou esse incômodo ou essa preocupação, como se alguma coisa estivesse errado, às vezes pode nos conduzir a tomar uma postura na vida. Geralmente, queridos, essas posturas elas são tomadas, geralmente essas decisões são tomadas, essas percepções são tomadas quando alguma coisa acontece na vida. Por exemplo, quando nós estamos saindo ou atravessando um momento como esse de pandemia, aí você percebe que as coisas não estão muito bem, que o mundo não está funcionando de forma muito equilibrada, que as coisas não estão corretas, alguma coisa está errada. E aí você para e decide tomar uma atitude, você para e decide tomar uma decisão. Algumas vezes é quando vamos chegando no final do ano, e aí você para e pensa, reflete sobre a sua vida, você dá aquela pausa e pensa, rapaz, como foi o meu ano, como foi a minha vida, alguma coisa não funcionou como deveria, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma outra postura. Essas novas resoluções, esses novos projetos, ou esse novo rumo na vida, às vezes, às vezes essa noção de que tem alguma coisa errada é tão forte que nós tomamos a decisão de dar uma guinada radical na vida. Algumas pessoas decidem mudar de emprego porque acham que o que está errado no curso da sua vida é o seu emprego, e aí elas decidem mudar de emprego. Outras pessoas decidem mudar a profissão, outras mudam a aparência, elas olham para si e dizem assim, não, tem alguma coisa errada com a minha aparência, então eu preciso mudar. Aí vai num cabeleireiro, aí vai num manicure, aí a coisa é muito superficial, ela ainda se sente incomodada, aí entra numa academia para modelar o corpo, aí ainda não se sente satisfeita, vai e entra numa mesa de cirurgia para poder modelar o corpo, porque acha que o que está errado no mundo, o que está errado na vida dela é o corpo, é a estética. Algumas pessoas acham que o que está errado na vida deles é o relacionamento que eles estão tendo. E aí eles põem fim no relacionamento para ver se conseguem consertar o problema na vida deles. Outros acham que o problema na vida deles é porque eles não estão mantendo nenhum relacionamento. E aí eles começam a manter um relacionamento que muitas vezes não é o projeto de Deus. Os irmãos entendem isso? As pessoas tomam decisões, tomam ações, tomam resoluções, porque elas, no curso da vida, observam que alguma coisa não está batendo. E aí elas saem apostando. O que é que vai dar certo, ou isso aqui vai dar certo para que a coisa funcione. Na grande maioria das vezes, essas resoluções, muitas vezes, não têm substância nem força para continuarem. O foco, muitas vezes, é mudado rapidamente. Nós somos rapidamente conduzidos novamente para a dinâmica corriqueira da vida. Você observa que alguma coisa está errada e você toma uma decisão de mudar. E muitas vezes é uma decisão radical. Só que às vezes essa decisão ela não tem substância, ela não perdura. Por quê? Porque existe uma dinâmica na vida, irmãos, que é a dinâmica do cotidiano, a dinâmica da rotina, que faz com que nós muito facilmente desistamos dos projetos e das resoluções tomadas. Essas resoluções, ou essa dinâmica de dia a dia,
essa rotina, ela pode fazer duas coisas na nossa vida. A primeira, ela pode nos alienar sobre esse incômodo que nós, vez por outra, percebemos que está acontecendo na vida. Vez por outra, a gente tem esse estalar de que alguma coisa não funciona bem, não está correto na nossa vida, não está correto no nosso relacionamento com Deus, não está correto no nosso relacionamento na comunidade, não está correto no nosso relacionamento com a família. A gente tem esse estalar, mas a dinâmica da rotina diária nos impede de ter profundidade em analisar estas coisas. Vez por outra, você sente que tem algo errado, mas a rotina não te permite pensar sobre isso de forma profunda. E a segunda coisa, essa rotina também nos conduz sempre à superficialidade, tratando sempre dos sintomas, ao invés de tratarmos do problema. É como se, eu acabei de citar, a gente observa um problema, a gente observa uma dificuldade, e ao invés de olharmos profundamente para aquilo, para tentar identificar de onde é que surge o problema, qual é a realidade do problema, não, a gente trata com superficialidade. E aí a gente acha que fazer qualquer coisa por cima vai resolver, e acaba não resolvendo. Entretanto, diante disso, a pergunta que será a base para nós termos ciência, conhecimento sobre o que é, irmãos, que nos incomoda tão essencialmente, tão profundamente. O que é que nos deixa inquietos na vida, de tal forma que nada que nós conquistamos, que nada que nós fazemos, que nada que nós mudamos na nossa vida consegue apaziguar essa percepção de que algo está errado na vida. Ainda, irmãos, que tenhamos senso, ainda que nós mudemos alguma coisa, ainda que nós construamos alguma coisa, ainda que nós realizemos alguma coisa, sempre nós vamos encontrar na alma, no ser, uma falta de completude. Por quê? Porque ainda existe em nós insatisfações. Porque ainda paira sobre nós um pavor sobre a vida? Por que ainda paira sobre a nossa vida uma insegurança sobre o rumo da vida? Sobre como as coisas vão seguir, como as coisas vão terminar? Mesmo que no curso da nossa história a gente vá conquistando, a gente vá ajustando, a gente vá modelando, a gente vá trabalhando, ainda nós conseguimos ou nós sofremos desta ansiedade, desse sentido de falta de completude. Por quê? A resposta para essa pergunta é o que João vem tratando desde o início dessa epístola. Ou seja, a resposta para isso é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa vida de nos relacionarmos com o Criador de toda a existência. O grande pregador gaulês chamado Martyn Lloyd-Jones, fazendo uma exposição sobre o verso de número 1, de verso 1 do capítulo 2 de 1 João, ele diz que, segundo a Bíblia, todos os nossos problemas, angústias, medos, insatisfações e senso de incompletude são apenas o reflexo de estarmos em um relacionamento totalmente equivocado com Deus. O que Martyn Lloyd-Jones está dizendo é que, sabe por quê, irmãos? Você fica com esse senso de que alguma coisa está errada, mas daqui a pouco esse senso passa, porque a rotina da vida te faz caminhar para o outro lado. E mesmo que você mude alguma coisa, mesmo que você construa alguma coisa, mesmo que você realize alguma coisa, você ainda fica com esse falta, com esse buraco, com esse medo, com esse pavor de que as coisas no final não darão certo. Martyn Lloyd-Jones diz, é porque tudo isso é o reflexo de estarmos vivendo um relacionamento equivocado com Deus. Perceba, irmãos,
que esse é o grande tema encontrado em todas as páginas das Escrituras. Gênesis começa com Deus criando um homem e mantendo um relacionamento com este homem. Depois que os homens decidem rebelar-se contra Deus, Deus separa um outro homem e a sua família, chamado Noé, para desenvolver um relacionamento com este homem e com esta sua família. Depois, Deus separa um outro homem chamado Abraão, e por meio de Abraão, Deus mantém um relacionamento com Abraão, com Isaque, o filho de Abraão, e com Jacó, o filho de Isaque. E posteriormente, Deus edifica, constrói uma nação inteira para manter um relacionamento com essa nação, a fim de que essa nação proclamasse, revelasse para todo o mundo quais eram os desejos de Deus para toda a humanidade, ou seja, que toda a terra se curvasse, adorasse e glorificasse o nome daquele que criou todas as coisas. As Escrituras estão recheadas, o tema central das Escrituras é que o homem mantenha uma relação correta com o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. A história da redenção, a história da encarnação e Cristo morrendo revela-nos o interesse de Deus em que o homem mantenha um relacionamento correto com Ele. A igreja foi estabelecida para fazer conhecida esta profunda verdade. E que verdade? A verdade de que Deus está profundamente comprometido em manter um relacionamento com a humanidade. Por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos para saber a forma correta de desenvolver esse relacionamento com Deus. Tendo em vista que Ele, Deus, é o Senhor de toda a glória, o Deus santo e soberano, digno de toda honra, glória, louvor, devoção e submissão das suas criaturas. Na última quarta-feira, nós falamos um pouco sobre isso, sobre o propósito do ser humano, quando foi criado por Deus. Qual é o propósito último do ser humano? Adorar a Deus, louvar a Deus e ter prazer em Deus enquanto louva e adora o seu nome. Essa é a única forma correta de nos relacionarmos com Deus, vivendo para a glória e louvor de seu santo nome. Os irmãos entendem isso? Não é apenas, irmãos, adorar a Deus de boca, não é apenas levantar as mãos, abrir os lábios, esboçar uma expressão de adoração, mas é perceber nesta adoração, neste louvor, um imenso prazer em fazer tal coisa. Esse é o nosso propósito. Foi para isso que fomos instituídos na terra, criados para louvor do Senhor. E é exatamente, irmãos, sobre este tema, é exatamente sobre isto que João trata desde o início da sua epístola. João trata do relacionamento que o homem deve ter com Deus, um relacionamento correto. E aqui, João retorna novamente a esse assunto, que ele já tratou no capítulo 1. Ele retorna novamente o mesmo conteúdo falando, olha, nós precisamos manter relacionamento correto com Deus. Ele olha para os seus filhos, João, o velho apóstolo, cerca de 85 anos já. Ele olha para a sua igreja, ele identifica a igreja como filhinhos. O texto bíblico diz, filhinhos. Não é assim que começa o verso? Meus filhos, estas coisas vos escrevo. João olha para a igreja como os seus filhos. É como se um pai, que já é um pai idoso, que sabe que os seus dias sobre a terra já são poucos, e ele olha e se preocupa porque ele vê um mundo lá fora que é sagaz na artimanha de enganar os seus filhos, que é poderoso no iludibriar as pessoas, em conduzi-los para um lugar diferente daquilo que é o propósito da nossa vida. Então João olha para a igreja e lança para a sua igreja
para os seus filhinhos um conselho. E que conselho é esse? Ele diz: meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não peques. Agora, quando nós tratamos deste tema, desta questão, ou seja, do nosso relacionamento com Deus e da forma como nós devemos desenvolver este relacionamento, sabendo que Deus é santo e que nós somos extremamente inclinados ao pecado, surgem duas dificuldades. E essas duas dificuldades nós já tratamos anteriormente em outros sermões, mas eu gostaria de pincelá-las novamente aqui com novos argumentos. E que dificuldades são essas? Primeiro, é a dificuldade conhecida como complacência. Complacência ou acomodação é o perigo que todo crente sincero pode desenvolver no seu relacionamento com Deus. No curso do nosso relacionamento com Deus, irmãos, nós vamos afirmando que as coisas estão bem. Nós vamos nos convencendo de que nós estamos vivendo o mais tranquilo e o mais profundo relacionamento com Deus. Nós não percebemos que muitas vezes as nossas práticas, as nossas decisões e até mesmo o nosso culto, seja ele um culto particular ou um culto público, muitas vezes no curso da nossa vida, no estabelecimento da complacência na nossa caminhada cristã, nós não percebemos, muitas vezes, que o nosso culto não tem nada a ver ou está totalmente desassociado com a prática da vida cotidiana. Quantas vezes, irmãos, você já não se apercebeu? Quantas vezes você não já teve aquele estalar de dedos de que o teu culto particular ou o teu culto público, em comparação à tua vida diária, rotineira, não tem nada a ver, é totalmente desconexo. É como se nós estivéssemos vivenciando uma liturgia seca, desconectada com a vida. O vir à igreja, o sentar-se neste lugar, o adorar a Deus, não diz nada, não atravessa a nossa vida. Não atravessa a nossa vida quando nós temos que tomar decisões, não atravessa a nossa vida quando nós temos que ajustar algumas coisas na nossa caminhada. Quando nós temos que tratar alguma coisa no nosso coração, quando nós temos que caminhar, quando nós temos que tratar com as pessoas. É desconexo. Por quê? Porque nós somos complacentes. Nós vamos afirmando que está tudo bem. Você pergunta para um crente, como é que está? Ele diz, tudo bem, está bem. Tem até aqueles irmãos que dizem, só vitória, só vitória, só vitória. Vocês já se encontraram com esses? Não, irmão, só vitória, só vitória, só vitória. Mas quando você olha para a dinâmica da vida, é desconexo. E aí, você só se apercebe quando a farpa incomoda. Você só percebe que o seu culto é litúrgico. Você só percebe que a sua adoração é uma prática religiosa seca, vazia, quando a farpa incomoda. Você só percebe que a adoração a Deus, ela não atravessa a vida quando a farpa incomoda. Segunda consequência, é a desesperança. Quando nós tratamos do relacionamento com Deus e nós olhamos a santidade de Deus e nós olhamos para a nossa vida, nós podemos ficar complacentes, acomodados, dizendo que está tudo bem, sem que nada esteja, ou podemos entrar num processo de desesperança. Desesperança por quê? Existe um conflito interno que te oprime, que te deixa angustiado, por não conseguir desenvolver, não conseguir cumprir o propósito de viver para a glória de Deus. Ou não conseguir encontrar prazer no verdadeiro sentido da devoção, da oração, da leitura bíblica. Você escuta um sermão, você ouve testemunhos de pessoas que parecem gigantes na presença de Deus.
na oração, na devoção, pessoas que vivem suas vidas como se desenvolvessem em plena comunhão com Deus. Mas você, quando olha para você, para a sua vida, para a dinâmica da sua vida, aquilo é totalmente distante. Você se questiona, por que eu não consigo? Por que a minha vida de oração não é como a de fulano, como a de Beltrano? Por que eu não prego como Cicrano ou como Beltrano? Por que que eu não leio a Bíblia e não entendo como Beltrano, como Cicrano? Quando parte para a prática, você se desespera, porque você não consegue perceber essa realidade. E aí isso causa uma profunda depressão na alma, uma profunda angústia. Você é afligido por isso. E aí, irmãos, é possível que uma grande parcela da cristandade transite entre essas duas possibilidades, quando nós olhamos de perto para a dinâmica da vida deles. Quando a gente vai para o gabinete pastoral, quando a gente olha para a igreja de mais próximo, com a lupa, a gente percebe que ou o indivíduo vive uma vida complacente, ou ele vive uma vida de profunda desesperança, por nunca conseguir ser aquilo que deveria ser. Agora, tendo isso em foco, como o foco primário, como o pilar primário, vejamos o que é que João nos diz no seu segundo capítulo do livro de 1 João. João apresenta um conselho em forma de ordem. Não pequeis. Perceba que o que João está dizendo é a coisa mais importante em toda a existência, em nosso relacionamento de comunhão com Deus. Devemos ter isso sempre em mente. Eu preciso ter sempre diante dos meus olhos a ideia, o conselho de João, que eu não devo pecar. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que deve passar pela minha cabeça é que eu não devo pecar. Quando eu me relaciono com outras pessoas, a primeira coisa que deve passar pela minha cabeça é que eu não devo pecar. Quando visitamos outras comunidades, ou outras pessoas, ou amigos, a primeira coisa que nós temos na mente é que nós não devemos pecar. Quando nós compramos, quando nós comemos, quando nós vestimos, quando nós existimos, a primeira coisa que deve passar pela nossa cabeça é: não devemos pecar. Não devemos pecar por quê, irmãos? Porque nós estamos em um relacionamento de comunhão com Deus. Não devemos pecar por quê? Porque existe um projeto de Deus para manter comunhão com a sua santa igreja. E aí, o apóstolo diz: não peques. Agora, o que significa isso? O que é pecado? Alguém pode perguntar: o que é pecado? Ou por que eu não devo pecar? Bem, irmãos, o termo pecado, mais bem explicado, o termo mais bem explicado para definir o que é pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Não acertar o alvo. Não cumprir o propósito primário da existência. É ir na contramão do fim último da nossa existência. É como se a pergunta que você pode fazer é: como isso acontece? Como é que eu erro o alvo? Como é que eu não cumpro o propósito? Como é que eu não cumpro aquilo que eu deveria fazer? Primeiro, você erra o alvo quando você desobedece os estatutos de Deus, suas orientações para que toda a criação viva em plena harmonia com Ele. Ou seja, o pecado é tudo aquilo que a Bíblia aponta como desobediência a Deus. Em uma lista muito resumida, nós podemos encontrar nos 10 mandamentos, onde os 5 primeiros
mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus. E os outros 5 tratam do nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, o pecado é desonrar e desobedecer às orientações de Deus para nos relacionarmos de forma correta com Deus e com o nosso semelhante. Os irmãos entendem? Pecado é toda a desobediência das ordenâncias de Deus, das orientações de Deus, orientações que Ele nos deu para que nós possamos manter uma relação correta com Ele e uma relação correta com os nossos irmãos. Segundo, pecado também significa desobedecer à lei da consciência. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim: de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, muito embora não possuam lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados no seu coração, e isso dão testemunho à sua própria consciência em seus pensamentos, algumas vezes os acusando e em outros momentos lhes servindo de defesa. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Existe uma consciência que te acusa e que te defende. Pecado é quando nós agredimos essa consciência, é quando nós ultrapassamos o limite, é quando nós calamos essa consciência para cumprir o desejo da nossa vontade, sabendo que ela é errada. Existe um conselheiro interno em cada pessoa. Ele nos alerta sobre o que é correto e sobre o que é errado. Entendem, irmãos? Todas as nossas ações são ações cobertas de consciência. São ações sempre exercidas de forma deliberada. Você sabe quando está fazendo o que não deve. Não precisa ninguém subir num púlpito e dizer para você que você está errado. Não precisa o seu pai, a sua mãe, o seu amigo dizer para você que você está fazendo algo errado. Existe uma consciência que foi colocada dentro de você, é um conselheiro que te diz que isso é certo e que isso é errado. Pecado é quando você ultrapassa os limites desse conselho e faz aquilo que você sabe que não deveria fazer. 3 ou 4. Pecado também é ser regido pelos impulsos e desejos da natureza animal que partilhamos na criação. Entenda, todos nós temos uma natureza animal. Todos nós temos desejos e pulsões naturais da carne. Pecado é quando nós damos vazão a estes desejos e a essas pulsões, quando elas ferem os propósitos e as ordens de Deus. Gálatas, capítulo 5, 16 a 21, o apóstolo diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façam o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imundícies, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, as cercas das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Este tem sido o maior de todos os problemas das últimas gerações. Qual é o problema? O problema de decidir fazer, de ser guiado pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio nariz.
fazer a vontade das suas paixões, dos seus desejos. As pessoas afirmam que devem guiar as suas próprias vidas, elas definem o que é bom e o que não é bom para as suas vidas, e criam, no auge da sua loucura, no auge do seu devaneio, no auge da sua autossuficiência, eles criam uma forma de culto, e esperam que Deus se encaixe nesse culto, se Ele quiser. Quantas vezes você não já ouviu pessoas dizer assim: eu adoro a Deus assim, é como eu adoro, é da forma como eu defino. E eu vou lhe dizer, não existe forma correta criada pelo homem para relacionar-se com Deus. Nós temos que seguir as orientações que Deus nos concedeu pelas Escrituras. A forma correta é aquilo que Deus estabeleceu. Quando nós queremos estabelecer uma maneira própria para cultuar a Deus, nós estamos caminhando pelo pecado de autossuficiência. O resumo de tudo isso é que viver pecando significa que não somos guiados pelo padrão que Deus estabeleceu para nós. É como se disséssemos que o nosso plano é melhor. É como se nós olhássemos para os céus e disséssemos para Deus. É como se nós pegássemos as Escrituras e disséssemos: olha, o meu plano atende melhor às minhas necessidades do que o seu. Você entende isso? Quando você decide cultuar a Deus da sua forma, da sua maneira, atravessando os conselhos de Deus, é isso que você está dizendo. Você está dizendo que o seu plano é melhor do que o plano de Deus, que a sua forma é melhor do que a forma que Deus estabeleceu. Então, agora que você já sabe que o que é o pecado, você já sabe que o pecado é errar o alvo, você já sabe que o pecado é desobedecer à lei de Deus, você já sabe que o pecado significa infligir, causar violência à consciência. Você já sabe que pecado é se elevar acima da vontade de Deus. A sua vontade é melhor ou maior do que a vontade de Deus. Já que você sabe sobre isso, tem mais uma pergunta para nós respondermos e caminharmos para o final. Por que não devo pecar? Por que não devo pecar? Duas coisas. Primeiro, porque o pecado é o responsável por criar um abismo entre nós e o nosso Deus. Entenda, foi preciso apenas um pecado, apenas um, para lançar toda a humanidade num abismo de separação, para banir toda a humanidade da presença de Deus. Isaías capítulo 59, os versos 1 a 3 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. O pecado é algo extremamente incompatível com a santidade de Deus, irmãos. Então, se existe alguma esperança, se existe algum desejo de mantermos comunhão com Deus, precisamos honrar seu santo nome, louvá-lo por seus grandes feitos e nos submetermos à sua santa vontade, lutando com toda a força contra o domínio do poder do pecado nas nossas vidas. João diz: estas coisas eu vos escrevo
que João está dizendo é as Escrituras e todo o seu conteúdo, todo o seu ensino fornece-nos as armas para lutarmos contra o desvio da comunhão de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 4. Irmãos, esse texto aqui é um texto de causar arrepios. Ele diz: vocês ainda não resistiram até o sangue na luta contra o pecado. Essa não é uma mensagem muito ouvida nos nossos púlpitos, irmãos. A mensagem de conduzir a igreja a resistir contra a força e o domínio do pecado. 2. Por que não devo pecar? Primeiro, por que eu não devo pecar? Porque o pecado separa-nos da comunhão. Porque o pecado destrói o nosso relacionamento com Deus. Porque o pecado nos impede de vivermos a vida, de cumprirmos o propósito que o Senhor nos deu, que é honrar o seu nome, glorificar a sua vida, glorificar os seus feitos. Por que não devo pecar? Segundo, não devo pecar porque o pecado foi o responsável pelos sofrimentos infringidos sobre Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 3 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isaías capítulo 53, do 3 ao 5 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Entenda, o verbo de Deus humilhou-se, assumiu a carne humana para ser crucificado. Aquele que é a fonte de toda a vida atravessou a agonia da morte por causa dos pecados de toda a criação. Isso por si só já seria motivo suficiente para que a igreja inteira caísse de joelhos em prantos e em soluço quando se deparasse com pecados na sua vida. Outro texto de causar arrepio na espinha dorsal do crente é o que está escrito em Hebreus capítulo 6, verso 6. O autor aos Hebreus diz que todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós agimos rebeldemente contra o Senhor, nós infringimos novamente a condenação e o sofrimento da cruz sobre Cristo. Você entende isso, irmãos? Você entende o peso do que isso significa? Hebreus está dizendo que todas as vezes que você, que eu, que nós pecamos, é como se nós pegássemos Cristo e o colocássemos na cruz novamente. João está dizendo para a igreja: o pecado é algo sério, é algo terrível, é devastador para a comunhão com Deus. Seu conselho é: não pequem. Considerem tudo o que eu tenho dito, o apóstolo João diz: estas coisas vos escrevi,
Considerem tudo o que os outros apóstolos disseram. Considerem tudo do que os profetas anunciaram. Não pequem, lutem com todas as forças, desejem ardentemente a comunhão com Deus, ocupem os vossos corações com o propósito primário de honrar o nome do Senhor. Coloquem Deus diante dos vossos olhos, diante da vossa face. Ocupem-se com a glória de Deus. Precisamos batalhar contra a força do pecado nas nossas vidas. Precisamos entender, de uma vez por todas, que a igreja de Jesus Cristo é santa, imaculada e estabelecida na terra para a glória de Deus, para louvor do seu santo nome. Já chega, irmãos, desta vida medíocre que vamos carregando. Já chega de complacência, de auto-engano. Já chega de conduzir ou edificar desculpas para a nossa postura contraditória ao nosso culto. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a vivermos esse relacionamento correto perante a sua majestade, que Ele nos forneça a capacidade de cumprir o propósito último da nossa vida, que é adorar o seu nome, que é louvar o seu nome, que é engrandecer os seus feitos, mas não só isso, ter prazer nisso, satisfação nisso. Eu falo aqui, irmãos, não como quem já conseguiu ou como quem já conquistou. Eu falo aos irmãos agredido pelos meus próprios pecados e pela minha própria complacência e pela minha própria crise de não conseguir refletir aquilo que eu deveria refletir. O apóstolo diz: não pequeis. Pastor Joaquim.